Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Estão ouvindo bem? Tudo certo? Como é que estão? Então, boa noite a Cristina, ao Alan, o Marciano, o José Felipe, o Ariston, o Everton. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do PET Filosofia. Boa noite, Gabriel. A live de hoje será com o professor Evandro Barbosa. Ele em breve deverá entrar aí na live, então já fizemos um teste agora há pouco, tá tudo certo. Então, em breve ele estará presente para conversar com a gente sobre, afinal, o que é ser liberal. Boa noite, Fernanda. Tranquilo, Gabriel. Sem estresse, sem problema. Imprevistos acontecem. Ok? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para ele, já estamos na live. Ele já entrou. Então vamos convidar o Evandro Barbosa. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Bárbara. Boa noite, pessoal. Olá, Evandro, tudo bem? Olá, Gilmar, tudo bom? Tudo bem, tudo certo. Grande satisfação ter você aqui com a gente hoje, Evandro. Muito obrigado. Eu que agradeço a gentileza do convite. É realmente um Sim, prazer estar aqui com vocês. ótimo. O pessoal tá chegando, vai entrando na live aos poucos, então, apenas para explicar para o pessoal que essa é uma atividade que o Grupo PET Filosofia vem desenvolvendo ao longo da pandemia aqui. Então, já várias pessoas passaram e utilizaram esse espaço de fala aqui para trazer uma pluralidade de temas, uma pluralidade de abordagens. E hoje a gente fica muito feliz, muito lisonjeado com a disponibilidade do professor Evandro Barbosa. Eu sou suspeito de falar que a gente é amigo já de longa data, mas é alguém que está sempre disponível. O professor Evandro ele é professor do programa de graduação e pós-graduação na Universidade Federal de Pelotas, na UFPEL, ex-coordenador do curso de filosofia EAD da UFPEL, então já está familiarizado com essas atividades EAD, atividades remotas. Atualmente ele é professor visitante na Universidade da Carolina do Norte, Chapel Hill, e é de lá que ele fala, ou seja, estamos hoje na nossa primeira live internacional, de Guarapuava diretamente para a Carolina do Norte. Então, isso é uma honra ter você para falar de um tema tão importante. Então, o Evandro ele possui graduação em filosofia pela Universidade Regional Integrada Campus de Erechim, URI, mestrado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 2006, doutorado em filosofia pela mesma instituição. E as áreas de interesse é metaética, ele é um grande conhecedor do construtivismo, realismo moral, filosofia política, liberalismo e igualitarismo, filosofia de direito e teorias da justiça, entre outras grandes autores ou grandes temáticas dentro da esfera filosófica. Então, assim, seja bem-vindo, Evandro. O Evandro Barbosa, ele já trabalhou aqui na Unicentro durante o período de 2011, 2012. Ele foi professor colaborador aqui, então ele conhece a nossa instituição, conhece muitos dos nossos colegas, dos nossos professores, sabe, digamos assim, da onde que nós estamos falando, então é uma grande satisfação. E
a temática é um tanto quanto provocante, né? A temática que ele escolheu para falar hoje é para lá de interessante, como poderíamos dizer. Então, não quero me prolongar muito, digamos assim, com essas formalidades, mas dizer, dar as boas-vindas, Evandro, e a palavra é sua, ou seja, a live ela funciona assim, temos 1 hora de live, agora 55 minutos, mas vocês podem ir enviando questões na própria live que o professor provavelmente responde ou de bate-pronto, se for muito pertinente, ou a gente guarda essas questões lá para a segunda live. Então, quando que o Instagram derrubar a gente nessa 1 hora, a gente logo em seguida abre a live novamente e recomeça com perguntas, ou com comentários, ou com outros pontos que acharem interessante. O professor Marciano já manda um olá, Barbosa, boas-vindas. A live também está ocorrendo no Facebook, então a gente faz a transmissão simultânea. No Facebook tem um pequeno delay, digamos assim, devido a ser uma plataforma distinta, mas também é possível acompanhar lá. E durante a live, a gente vai postar o link para aqueles que quiserem participar e terem a certificação, só preencherem os dados certinhos lá que a gente fará a certificação depois. Ok? Então, a palavra é sua, uma enorme satisfação, Evandro. Boa fala. Obrigado, muito obrigado, professor Gilmar. Gostaria, antes de tudo, de agradecer imensamente o convite, não é? Como o Gilmar falou, nós somos amigos já de longa data. Eu começo a ver que começa a ficar perigoso falar quanto tempo, porque vai entregar muito da nossa idade, junto com o professor Marciano, não é? Fomos colegas de seminário em Erechim. Então, a gente é do tempo em que a gente chamava de apelidos, inclusive. Então, isso é uma boa fase. Então, é um prazer realmente estar aqui falando com vocês. Essa oportunidade, assim, quando o Gilmar me fez o convite, de pronto eu aceitei. É realmente gratificante poder voltar para casa, onde eu fiquei 2 anos. Foi um período relativamente curto, mas assim, guardo boas memórias, sempre falo ainda de Guarapuava. Então, eu fico muito feliz de saber que eu posso falar com vocês de novo, discutir alguns tópicos relacionados a isso, não é? Então, mando um abraço a todos os professores, agradeço imensamente ao professor Gilmar e aos organizadores, aos alunos do PET também pelo convite, não é? Vai ser extremamente prazeroso. Mando um abraço para todos que estão nos assistindo, a professor Marciano, Fernanda, Thaís, minha esposa, acabou de entrar, tem a Cat, minha irmã, desculpa, não vou fazer propaganda de todo mundo aqui, mas um abraço para todos. Bom, sobre a temática, não é? É uma temática, até para explicar um pouco quando foi sugerido a escolha de um tema, o tema do liberalismo é um tema que eu trabalhei em parte no meu doutorado com John Rawls, mas é um tema, especialmente, eu acho que ele costuma ser um tema que é muito discutido, mas em certos aspectos pouco conhecido os temas centrais. E é muito comum a gente usar determinados rótulos para falar sobre isso, não é? E a gente costuma fazer certas generalizações que costumam ser injustas, tanto com os liberais quanto com os comunistas, não é? A gente vê esse debate mais acalorado ficar bastante dualizado, digamos assim, muito por isso, não é? Você é um liberal, você é um comunista, mas ninguém sabe exatamente o que isso significa. Se você for olhar assim, uma grande parcela da população que usa esses termos não discute. E eu acho que é um pouco do papel da filosofia ter a oportunidade de discutir isso, não é? Eu enviei um pequeno resumo, um handout para o professor Gilmar, não é? Eu acho que se alguém tiver interesse depois, eu acredito que o professor Gilmar possa disponibilizar ou mande um e-mail para mim também. São 4 páginas com alguns encaminhamentos, algumas teses centrais que eu gostaria de discutir com vocês. Então, esse é mais ou menos o panorama do contexto sobre aonde eu quero falar. Por isso que quando eu coloquei a pergunta, afinal, o que significa ser um liberal, isso na verdade foi o tópico de uma disciplina que eu ministrei em 2019, acho que foi,
exatamente porque era um momento em que todo mundo falava sobre isso e ninguém exatamente tinha uma certa certeza sobre o termo, não é? Eu vou pegar aqui os meus apontamentos para seguir com vocês aqui mais ou menos isso, não é? Uma primeira coisa, assim, quando a gente usa o termo liberal, não é? Ele vem à mente muitas coisas. E uma questão central sobre o termo liberalismo é que ele é, em certos aspectos, um termo multifacetado. Nós usamos o liberalismo para nos referirmos a questões políticas, usamos o liberalismo para nos referirmos a questões econômicas, no universo jurídico, quer dizer, ele tem um uso muito amplo e é muito comum a gente fazer associações. Não é a temática do que a gente pode falar aqui, mas, por exemplo, o chamado liberalismo conservador, com Burke, por exemplo, foi uma tese amplamente difundida. E por mais contraditório que possa parecer, não é você ser um liberal conservador, há uma corrente dentro do liberalismo que defende isso. E, por outro lado, se você esticar a corda, digamos assim, você vai cair nas vertentes contemporâneas do que nós chamaríamos de neoliberalismo. E talvez os maiores proponentes disso, né, os mais conhecidos, nós podemos citar o Milton Friedman, que está muito associado a questões econômicas, etc., e o Robert Nozick, não é, com Anarquia, Estado e Utopia, que foi um dos grandes críticos da obra do Rawls, que e a gente já vai discutir melhor esses termos, ele é reconhecido como um tipo de liberal igualitarista, não é? E o Nozick já entra com uma toada, digamos assim, um pouco mais favorável a questões de liberdade em detrimento a questões de equidade ou igualdade. Então, vejo, o cenário é muito amplo. Em 50 minutos eu vou fazer um pequeno panorama disso, mas o que eu gostaria de chamar a atenção, assim, eu acho que a gente vai sair muito feliz dessa live se a gente conseguir entender uma coisa que eu considero pelo menos fundamental, que seriam qual é a origem ou a raiz do liberalismo. Se a gente entender essa ideia de o que seria o liberalismo clássico, eu acho que a gente terá elementos para tentar entender os desdobramentos que o liberalismo tem contemporaneamente. Por isso que muito da minha fala vai se centrar mais nos liberais clássicos para então abrir esse leque, não é? E eu começo com algumas questões que são fundamentais, assim. E eu coloco aqui, qual é a questão que nós podemos considerar como sendo fulcral para a origem do liberalismo? Em grande medida, quando você tem uma saída, ou quando há a saída da Idade Média e vamos dizer assim, um adentramento na Idade Moderna, esse período de transição ele foi caracterizado com alguns pontos que nós podemos considerar como sendo centrais, não é? Uma questão central seria o problema da reforma e da contra-reforma. Antes disso, muito do que nós conhecemos como as sociedades ocidentais, elas eram caracterizadas por uma espécie de unidade social. Então, quer dizer assim, nós nos movíamos basicamente com uma noção de bloco. Se vocês quiserem pegar termos filosóficos, né, pense no termo da própria ideia de polis e polité grega, que é a ideia de cidade e cidadão. Então, você faz parte de um núcleo e, mais ou menos, você se movimenta dentro desse núcleo de forma uníssona, vamos dizer assim. E com a Idade Média, com o advento do cristianismo, você tem uma espécie de reforço a uma espécie de identidade de grupo muito forte. Quando surge a reforma e a contra-reforma, esse tipo de unidade passa a ser fragmentado. E há uma grande quebra, digamos assim, na estrutura social, no tecido social em termos de unidade, exatamente porque a religião, que é um grande aglutinador, passa a se desestruturar ou se distanciar. E aí você tem a reforma e tem a contra-reforma. Então esse é um movimento de uma espécie de quebra de uma certa unidade social que até então caracterizava as sociedades até o período moderno, não é? Uma segunda questão é que o Estado passa a ser burocratizado, o Estado passa a ser tecnicizado. Então, com esses elementos, o Estado passa a ser, eu coloquei aqui, não é, uma figura central que passa a determinar em grande medida quais são as características que as sociedades vão possuir ou não. Então, nesse sentido, o Estado passa a ter um papel preponderante sobre o domínio da vida dos próprios indivíduos.
E uma última coisa seria o surgimento da própria ciência moderna. Se você olha nesse sentido, você tem aspectos que parecem favorecer uma certa autonomia da razão, uma autonomia dos indivíduos em detrimento ao todo. Então, aquela noção que nós teríamos de uma visão grega, não é? De uma polis, de uma espécie de unidade, ela passa a ser vista como algo possível de fragmentação. Então, esse contexto, ele traz uma questão que eu consideraria como sendo fundamental para a origem do liberalismo, que é o seguinte: dentro desse contexto, nós temos a ideia de que os indivíduos passam a ser detentores de certos direitos e deveres. E quando isso acontece, ou como isso acontece? Em grande medida, isso acontece porque, no período moderno, a própria noção de ideia da razão, uma noção de individualismo, ela passa a emergir dentro das sociedades modernas. Só que vejam, se você tem antes a noção de um rei, que normalmente era associado à figura religiosa e detinha um poder temporal e religioso ou espiritual sobre os indivíduos, agora há uma certa quebra sobre isso. O que acontece? Isso traz uma certa necessidade de você reconhecer os indivíduos diante do Estado, não mais naquela figura de súdito ou de vassalo, mas na própria figura de um indivíduo, ou seja, aquele que é portador de determinados direitos e deveres. Para que isso aconteça, a gente precisa esvaziar, de certa forma, aquela concepção de indivíduo. Ou seja, nós passamos a ter uma noção, uma concepção de indivíduo abstrato. Pensem contemporaneamente, quando a gente diz aquelas frases clássicas do tipo: todos nós somos iguais perante a lei. Basicamente está dizendo o quê? Existe uma concepção de indivíduo que a lei utiliza que ela é totalmente esvaziada. Ela não diz se você tem que ser homem ou mulher, preto, branco, rico ou pobre, etc. Então, quer dizer, com esse rótulo, essa concepção de pessoa, você inclui absolutamente todo mundo aí dentro e você diz: todos são indivíduos, logo todos têm direitos e deveres diante do Estado de forma igual. Quando isso acontece, ou seja, quando você passa a ter uma noção de sociedade moderna e a emergência do indivíduo, você passa a ter a necessidade de caracterizar isso de uma forma mais precisa e também de tentar compreender o indivíduo como sendo um componente da sociedade civil que não se subsume ou que não some dentro dessa noção de todo. Os exemplos mais simples que nós podemos imaginar por exemplo, a noção de liberdade religiosa, não é? A noção de liberdade religiosa, liberdade sexual, são liberdades no sentido de que os indivíduos podem preservar determinadas características que eles consideram fundamentais diante da sociedade. Então, agora você não tem aquele movimento em bloco, todos nós seremos cristãos ou protestantes ou algo do gênero. Há uma espécie de quebra em relação a isso. Quando ocorre essa quebra, você vê que a noção de comunidade ela fica enfraquecida em detrimento da noção do indivíduo. Tanto é que uma das críticas aos liberais é a noção de que você é individualista, não é? Ou seja, você não pensa no todo, você não pensa na comunidade. Parte dessa explicação, que o Michael Sandel chama de um eu desengajado, é porque foi necessário no período moderno que essa concepção de eu ou de indivíduo surja, brote, não é? Para que você possa falar sobre direitos e liberdades. Então, essa é uma primeira característica. Então, se nós formos caracterizar aqui, eu peguei uma concepção do Maurice Cranston sobre o que significa ser um liberal, e a minha intenção aqui é que você consiga perceber se você é ou não um liberal, não é? A característica é, por definição, um liberal é um homem que acredita na liberdade. Só que, veja, essa é uma visão extremamente ampla. Tipo, alguém que acredita na liberdade poderíamos dizer praticamente todos, não é? Mas qual é o ponto? Agora que vem vamos dizer assim, o X da questão. Nós precisamos tentar compreender qual é o núcleo duro do liberalismo e quais são os desdobramentos que você extrai disso. Então, você diz assim, eu sou liberal na economia, conservador nos costumes. Você já vê que você não é um liberal como um todo. Você é um liberal aguado, vamos dizer assim. Não é? Você tem uma especificidade muito grande de liberal, mas tem uma outra característica que outros liberais prezam, tais como
o respeito aos valores ou à pluralidade, que, por exemplo, você particularmente não concorda. Só que isso é apenas uma visão de liberalismo e é uma visão que eu diria assim muito enfraquecida do liberalismo como o liberalismo clássico propunha originalmente. E eu vou citar aqui para vocês só 3 ou 4 autores para vocês tentarem entender como esse liberalismo se manifesta, não é? O liberalismo talvez mais conhecido, talvez como o pai do liberalismo, é o próprio Adam Smith. Não é? Ele escreve A Riqueza das Nações, ou uma análise sobre a natureza e a causa da riqueza das nações em 1776, se eu não estou enganado. E o central dessa obra é ele tentar dizer exatamente o seguinte, quais são as características que nós podemos considerar como sendo essencialmente de um liberal. E uma das questões que ele considera fundamental é tentar entender que os indivíduos dentro da sociedade devem ter liberdade para se movimentar. E quando a gente entende aqui liberdade para se movimentar, eu digo no sentido de poder dispor economicamente dos meios necessários para fazer as suas escolhas. Qual é um ponto central do liberalismo do Adam Smith? Ele é extremamente preocupado com essa visão em detrimento à visão mercantilista de economia. Então, quer dizer, ele tem uma visão liberal sobre a economia dentro de um contexto muito específico. E toda vez que vocês pegam, a passagem que eu vou ler aqui para vocês, não é? Não é da bondade do homem do talho, do cervejeiro ou do padeiro que podemos esperar o nosso jantar, mas da consideração em que eles têm os seus próprios interesses. Toda vez que você ouve isso, todo mundo imagina que o Adam Smith é alguém assim, naquele nível de liberal que sequestra criancinhas, não é? Que não gosta das pessoas, que é um indivíduo extremamente egoísta. Mas só para citar para vocês, o Adam Smith tem uma obra que é anterior a isso, em 1759, chamada Teoria dos Sentimentos Morais. E o que ele desenvolve basicamente nessa obra, ele diz basicamente o seguinte: nenhum indivíduo é tão egoísta ou tão autocentrado a ponto de não se preocupar com os demais. E por que eu trago essa citação? Para tentar exatamente dizer que o Adam Smith é um liberal, por exemplo, mas em que em nenhum momento ele diz que os indivíduos precisariam ser egoístas, ser autossuficientes a ponto de desconsiderar todos os demais. E esse é um trabalho extremamente interessante, que faço propaganda da Thaís, a minha esposa, que ela faz doutorado sobre Adam Smith, não é? E um dos pontos centrais é exatamente tentar entender que um liberal clássico, por exemplo, ele tem uma visão extremamente, vamos dizer assim, ele tem uma visão muito particular sobre o que significa liberalismo. E essa visão vai dizer o quê? Que um Estado liberal não é um Estado, por exemplo, que não considera os seus indivíduos nas suas diversas condições. Só para vocês terem uma ideia. Adam Smith, por exemplo, ele prega que o Estado deve, de alguma forma, diminuir a pobreza. E ele fala isso. Ele fala sobre a necessidade de bons salários, ele fala sobre a necessidade de combater a pobreza, e o último capítulo, um das últimas partes da Riqueza das Nações, ele guarda ou reserva grande parte dela para falar sobre a educação e a importância da educação das pessoas. Então, toda vez que você viu um liberal dizendo que não existe política pública, que a educação tem que ser particular, que o Estado tem que ser diminuído, pergunte para ele, não é? Com base em que você está dizendo isso? Foi alguém do WhatsApp que disse isso? Você leu alguém tal como Adam Smith? Você leu algum clássico? Por que isso é importante? Porque isso vai ajudar a desmistificar exatamente a ideia de que um liberal é alguém que imagina um Estado muito diminuído, ou que imagina a ideia de que os indivíduos sejam extremamente egoístas, separados, etc. Então, esses extremos, não é? Eles costumam acontecer de interpretações enviesadas desses autores. Então, se vocês tiverem a oportunidade ou interesse de lerem Adam Smith, ou só olhar o sumário, vocês vão ver que sim, ele tem uma grande preocupação com isso, sem desconsiderar, obviamente, muito das condições do seu contexto. Não é? Qual é o ponto central aqui que eu gostaria de chamar a atenção? Para essa visão de liberalismo se manifestar, eu coloco aqui como sendo uma das premissas do liberalismo clássico, não é? Que a liberdade deve ser tratada como um tipo de valor político.
Então, vejam, quando a gente fala sobre liberalismo, não imagine que o liberalismo possa ser reduzido a uma única esfera, tal como econômica ou política. E se o liberalismo é tratado como um valor político, eu cito para vocês aqui, não é? Que um dos princípios fundamentais é o princípio da liberdade. E eu vou ler aqui. A liberdade é o fundamento do Estado moderno liberal. Por isso, o ônus da justificação está naqueles que usariam a coerção para limitar tal liberdade. Ou seja, você tem que justificar porque você está limitando a liberdade e não justificar porque você está concedendo liberdade. Por exemplo, liberdade religiosa, liberdade sexual, liberdades em temas polêmicos do tipo liberdade para o aborto e eutanásia. Competiria o ônus da prova aqueles que querem limitar a liberdade das pessoas de realizarem isso e não o contrário. Então, esse princípio fundamental da liberdade enquanto valor, ele tem esse tipo de... traz em seu bojo, digamos assim, não é? Essa ideia que a gente pode considerar fundamental. Segue-se daí que a autoridade política e a lei devem ser justificadas, pois limitam a liberdade dos cidadãos. Veja que aqui há um movimento muito claro. O Estado tem que dizer aqui veio, vamos dizer assim, não é? Ou para que ele serve. Então, não se trata mais do Estado, do indivíduo se justificando diante do Estado tão somente, mas principalmente do Estado dizendo qual é o conjunto de regras que ele vai propor e por que ele vai propor, com base em uma premissa fundamental, o princípio da liberdade. Isso deve ser preservado de uma maneira forte, digamos assim, dentro de visões do chamado liberalismo clássico. Então, a gente pode dizer aqui que a gente está numa espécie de gênese do liberalismo, não é? Então, esse é um tipo de princípio fundamental que você encontraria na raiz do liberalismo. Veja que a gente não chegou nos desdobramentos, não é? Um segundo ponto, a autoridade política, na medida em que vai limitar a liberdade dos indivíduos, ela precisa, de alguma forma, explicar e por que ela está fazendo isso. E uma das tarefas, então, básicas do governo, dentro de um modelo liberal, normalmente é proteger a igualdade de liberdade dos cidadãos. Ou dizer, todos nós somos iguais perante a lei. Então, veja como isso é curioso. Qual é a função do Estado? Para um liberal, ela tem uma função que alguns dirão que ela é uma função mais de guarda noturno. Quer dizer assim, o Estado deve preservar as nossas liberdades. Só que vejam, nem todos os liberais acham que essa é a única função do Estado. Há muitos liberais que vão dizer, olha, mais do que isso, o Estado deve proteger as liberdades e também deve oferecer as condições necessárias para que o liberalismo se desenvolva. Então essa nós podemos colocar assim como sendo uma questão fundamental, não é? Que um liberal clássico iria colocar. Então, se você encontrasse o Adam Smith andando por aí, não é? Na Escócia, o Dr. Marciano teve por lá, não é? Enfim, se encontrou ele em sonho, você pode perguntar isso para ele, ele com certeza vai dizer para você, não é? Por favor, leia minha obra e veja que um liberal não... de nenhuma forma está dizendo que você não deve se preocupar com políticas públicas, não deve se preocupar com a educação e muito menos não deve se preocupar com os pobres. Tanto é que ele coloca a ideia de uma riqueza das nações não é a riqueza de um grupo de pessoas, é a ideia de crescimento e ele usa a noção até de florescimento dos indivíduos dentro dessa sociedade. Então você não pode imaginar que um liberal vai dizer que pessoas pobres ou existir desigualdade faz parte do processo liberal. Um liberal clássico vai dizer isso não é possível. Se você pega pelo título da obra do Smith, por exemplo, A Riqueza das Nações, você diria, riqueza das nações é o crescimento enquanto nação, o florescimento dos indivíduos. Então isso já dá um primeiro tom sobre o que significa ser um liberal. Não há? A primeira coisa é um princípio da liberdade como fundamental e, ao menos para um liberal clássico como Smith, fazer considerações em relação ao dever do Estado diante dos indivíduos. Porque aí entra uma questão que normalmente se discute, que é a ideia entre o que significa liberdade positiva e liberdade negativa. Liberdade negativa como total ausência de Estado ou de impedimentos, liberdade positiva como uma ideia de uma função que o Estado teria de promover determinados de promover determinadas capacidades dos indivíduos.
Então, vejam, essa ideia de liberalismo, ela abre o leque para você interpretar, ter esse tipo de variantes, não é? Mas o núcleo duro continua sendo mantido, que é essa noção do princípio da liberdade política. Pois bem, Gilmar, quanto tempo eu tenho? Mais meia hora praticamente. Eu não sei se eu estou indo num ritmo bom, eu posso falar mais Não, devagar, mais rápido. não, acho que tá legal, Evandro. Tá Tá, legal. tá. Tá bem claro, bem tranquilo. Tá bom, então eu sigo nessa toada. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, gente, coloque. Um segundo ponto, um segundo autor que eu gostaria de trazer para a discussão é o próprio John Locke. John Locke talvez seja um dos indivíduos responsáveis pelo surgimento do termo individualismo, não é? Ou por centrar a discussão no individualismo. Para quem não conhece, John Locke vem daquela tríade dos contratualistas, Thomas Hobbes, Rousseau e Locke, não é? Locke é um dos contratualistas que pregam, obviamente, essa passagem de um estado de natureza através de um pacto e a construção de um estado e de uma sociedade civil, não é? Ele usa essa tríade, estado de natureza, pacto e estado, para a formulação justificar por que existe um estado. Isso é um ponto que eu só chamo a atenção rapidamente. Se você pega com Aristóteles, Platão, muito da preocupação não é desses autores não está em justificar o Estado, a formação do Estado, porque ele é anterior à própria constituição do homem, ou ele é desenvolvido ao longo da história da humanidade. Locke, por exemplo, os modernos têm uma preocupação muito clara em dizer por que eu vou querer um Estado que oferece leis que vão limitar o meu direito ou a minha liberdade. Então, vejam, um contratualista como Locke, ele vai colocar que a função do Estado é puramente simples. Ele precisa garantir os direitos naturais. O que isso significa? Locke vai dizer que nós nascemos com determinados direitos naturais. E um dos direitos que nós temos é o direito à autopreservação e à nossa própria vida. Não é? E ele vai colocar uma questão muito simples. Ele diz, imagine que o nosso maior direito é o direito ao uso do nosso próprio corpo. Então, qual é a função do Estado? Garantir que eu possa usar essa minha propriedade ou esse meu corpo da melhor forma possível. Então, você vê, a função do Estado é garantir direitos naturais que eu já possuo antes mesmo do Estado existir. Como se eu dissesse, o simples fato de eu ser humano, eu já seria portador de determinados direitos e caberia ao Estado garantir que tais direitos sejam mantidos. Não é? Qual é a questão fundamental? Locke vai dizer que nós somos portadores de direitos e, por isso, nós somos indivíduos com determinadas capacidades ou características que querem se promover. Se promover, eu quero dizer, se desenvolver. Qual é a questão? Se a função do Estado é garantir os direitos naturais, não é? A noção de igualdade entre os indivíduos é fundamental, por uma questão muito simples. Imagine agora que a gente resolva formular o Estado, tal como brasileiro, a gente formula a Constituição, etc, etc. Não é? O que basicamente essa Constituição vai dizer é o que você pode ou não pode fazer dentro desse Estado. Uma das questões fundamentais que Locke diria, olha, esse Estado tem que, a todo custo, esse conjunto de leis tem que garantir os meus direitos naturais que eu possuo, e mais do que isso, não é? Ele tem que garantir que eu possa promovê-los. Qual é o ponto, não é? Isso dá a tese, ou pressupõe a tese de que todos os indivíduos que entram no Estado são iguais. Quer dizer, nenhum tem um direito maior ou menor, porque pelo simples fato de sermos seres humanos e portadores de tais direitos, nós estaríamos numa condição de igualdade. Então, o Estado tem que garantir isso. Qual é a questão fundamental? A questão fundamental é que os direitos naturais eles são inalienáveis. Então, o Estado não poderia de forma alguma retirar tais direitos. Qual é a questão? Se eles foram conferidos aos homens por natureza, não competiria ao Estado poder retirar tais direitos. E aí, deixa eu só passar aqui. E aí nós teríamos um direito, alguns direitos que eu consideraria fundamental, mas o direito mais conhecido que Locke prega e que nós vamos desenvolver seria o direito à propriedade. O direito à propriedade, ele pode ser visto de duas formas. Existe a propriedade em um sentido amplo, que é o direito à vida, à liberdade e aos bens materiais,
e o direito à propriedade em um sentido estrito, que seria se daria apenas sobre os direitos materiais. Qual é a questão fundamental do direito à propriedade para Locke? Locke vai dizer o seguinte: imagine que eu nasça com direito natural ao meu próprio corpo. E essa é a minha primeira propriedade. E aí ele vai perguntar, tá, e como que eu adquiro mais propriedades, não é? Ele vai dizer, pela posse. Mas não é pela simples posse. Esse processo em que você está da posse de uma caixa até você ser dono ou ter a propriedade da caixa, isso pressupõe um certo direito que eu tenho de ter a posse de determinado objeto. Nessa toada toda sobre a possibilidade de ter propriedade privada, o que é fundamental para um liberal? Novamente, não é? É a ideia de que eu tenho direito ao próprio corpo. E aqui eu coloco, não é? É a propriedade da própria pessoa. Leio aqui para vocês uma passagem. Ainda que a terra e todas as criaturas inferiores pertençam em comum a todos os homens, por exemplo, cada um guarda a propriedade de sua própria pessoa. De sua própria pessoa e de sua convivência. Sobre essa, ninguém tem qualquer direito, exceto ela mesma. Uma questão que eu considero fundamental aqui é que a ideia da liberdade, da propriedade privada, ou do corpo como uma espécie de como a primeira propriedade privada, ela tem um intuito muito claro, de dizer ou estabelecer um limite sobre o que o Estado pode e não pode em relação ao próprio indivíduo. Então, vejo que a questão toda aqui se inverte, não é? Se antes você imagina a noção de polis, e pensem lá na República, em as divisões da alma, não é? Em que cada indivíduo tem uma espécie de... tem uma função dentro da sociedade, não é? Alguns interpretam isso como uma espécie de proto-comunismo. Eu não chego a tanto, mas pense que é uma visão totalitária de um Estado em que o indivíduo se encaixa dentro dessa sociedade. Quer dizer, ele tem uma função muito específica. Nessa toada, você veja bem que a noção de bem comum e de Estado ela é maior que o indivíduo, ela suplanta o indivíduo. O liberalismo tem uma tendência em dizer que os indivíduos possuem ou são portadores de direito, e esse Estado que surge em decorrência desse indivíduo portador de direitos, ele precisa garantir esses direitos. Então, o que acontece? Quando você fala no corpo como uma espécie de propriedade, como o Locke coloca, você está dizendo, isso é inalienável. Eu não posso, o Estado não pode retirar de mim essa propriedade. Só para vocês terem uma ideia, um desses desdobramentos é o que muitos indivíduos pregam, por exemplo, para usar a ideia de que eu tenho liberdade e uso do meu próprio corpo. Por exemplo, prostituição, eutanásia, venda de órgãos, quer dizer, há uma série de desdobramentos dessa visão. Então, fiquem comigo sobre o liberalismo clássico, né? Ele tem algumas premissas que são fundamentais. O indivíduo é portador de direitos, há um princípio da liberdade inerente à própria Constituição do Estado, e esses princípios eles fundamentam essa noção de liberdade e de Estado. Então, com isso, o que a gente tem? A gente tem uma noção de que o liberalismo clássico vai realmente dizer que o liberalismo não é o liberalismo defendido por muitos contemporaneamente, de que o Estado deve ser mínimo, que não há função social do Estado. E, da mesma forma, eles vão pregar, olha, muito cuidado quando você quiser recolher ou tolher alguns tipos de liberdade dos indivíduos, porque à sociedade ou ao Estado compete preservar determinadas liberdades dos indivíduos dentro dessa sociedade, se você quiser manter o rótulo de liberal. Se você não quer preservar, tudo bem. Agora, faça um favor, não diga que você é um liberal. Toda vez que você, Locke e Smith, eles vão arrepiar, se mexer no caixão, não é? Toda vez que você disser que é um liberal, mas você é contra liberdade sexual, por exemplo. Então, assim, ele vai dizer, não faz sentido para um liberal você ter isso, entendeu? Ao menos no sentido clássico. Um último autor que eu queria chamar a atenção aqui é o John Stuart Mill. Ele é um autor também bastante conhecido, ele escreve o texto sobre o utilitarismo, não é? É reconhecido pelo utilitarismo, mas ele tem uma longa discussão sobre liberdade.
Tanto é que a sua obra se chama On Liberty, ou Sobre a Liberdade. E uma das obras dele, que ele acaba escrevendo também, é sobre a sujeição das mulheres. Quer dizer, o Mill é um dos primeiros feministas, ou um dos primeiros a se preocupar com essas discussões. O que é curioso do John Stuart Mill, não é? A primeira coisa que ele vai dizer é, abre aspas aqui, o Estado define regras dos indivíduos. Ou seja, a justiça, nesse sentido, tem uma função muito clara. Então, quando a gente pensa a Constituição do Estado e a Constituição do Direito, do conjunto de regras que vão regrar esse Estado, a gente pensa basicamente que esse conjunto de regras tem uma função muito definida. E essa função muito definida é exatamente defender os direitos que os indivíduos têm. Por exemplo, eu coloco aqui, não é? Cito Mill. Justiça é o nome para certos preceitos morais que, encarados coletivamente, se situam num plano mais elevado da escala social e são, por isso, de mais proeminente obrigação do que outros. Não é o nosso tema aqui discutir moral, não é? Mas se você imaginar que ao Estado compete ser justo, você pode perguntar, então, o que é um Estado justo para um liberal? E a resposta do Mill, concordando muito com Locke e Smith, não é? Ele vai dizer, olha, um Estado justo é um Estado que defende os direitos dos indivíduos. Quais são esses direitos? Tudo bem, podemos discutir, mas é inegável que a função do Estado é defender tais direitos, não é? Por exemplo, leio aqui para vocês uma pergunta. Posso revogar regras de justiça? Pense, por exemplo, liberdade, autopretensão para o ganho de benefício de uma maioria? Pense agora simplesmente que é o seguinte, que a gente queira, de alguma forma, não é, dizer que agora todos os indivíduos, retirar a ideia de autoproteção e dizer que todos os indivíduos se beneficiariam de alguma forma de regras do tipo, vou imaginar aqui, algum tipo de regra que retiraria, por exemplo, a sua liberdade por uma opção sexual, né? Liberdade sexual, por exemplo, ou etc. E aí você diria, olha, isso é em prol da maioria, nós somos um país tal como o Brasil, prioritariamente cristão, não há? Você usa esse tipo de argumento e um liberal vai dizer, olha, não. Por quê? Eu repito, a pergunta aqui é sempre, o que significa ser um liberal? Não é o que significa ser um conservador e, por favor, não confunda o conservador com reacionário. Se você defende valores, tais como valores que são mais, digamos, dogmáticos, você, em grande medida, é um reacionário e não um conservador. Eu vou chegar nesse ponto, mas fique com isso na cabeça. Se você, por exemplo, for contra esse tipo de liberdade, ele vai dizer, olha, você não pode fazer isso. É impossível violar os direitos de uma minoria em prol de um ganho geral maior. Afinal de contas, a justiça é a parte mais sagrada e vinculativa de toda a moralidade. Então, toda vez que você usa um argumento de generalização, que nós somos um país prioritariamente cristão, por exemplo, e por conta disso nós não podemos autorizar o aborto, se você disser que você é um liberal, você não pode usar esse argumento. Esse é um ponto fundamental. Eu repito, eu não tenho nenhum problema com as posições pessoais de nenhuma pessoa. Agora, se você quiser ser coerente filosoficamente com isso, não diga que você é um liberal. Não é? Conte isso lá nos seus grupos secretos do WhatsApp, mas não conte para todo mundo. Não é? Você vai acabar passando vergonha porque uma pessoa que conhece isso vai saber que você não é um liberal de verdade. Então, essas são questões desculpa, são provocações, não é? Mas são provocações para tentar mostrar para vocês que o liberalismo é um pouco mais do que costuma se apresentar para nós nas nossas discussões. Não é? E eu tenho certeza que vocês já discutiram isso, já viram pessoas discutindo, a gente replica meme, a gente fala de tudo, mas quando a gente pensa de uma maneira um pouco mais filosófica sobre o tema, a gente vai ver que falta um certo refinamento para o uso desses termos, se a gente quiser ser um filósofo no sentido mais estrito do termo, não é? Então veja,
o John Stuart Mill vai colocar como dois direitos fundamentais o direito à segurança e o direito à liberdade, incluindo liberdade de desenvolvimento pessoal. Bom, sobre o termo do direito à segurança, eu acredito, por exemplo, o Mill seria favorável ao uso do porte de armas, por exemplo. Acredito eu. Eu não tenho uma resposta sobre isso, sobre o que eu li. Acho que o Mill não tinha esse tipo de pensamento. Mas veja que o liberalismo carrega muitas características com as quais a gente pode ou não se identificar. Não é? Você vai ter muita gente favorável ao aborto, mas contrária ao porte de armas, por exemplo. Você vê que a gente costuma usar os argumentos do liberalismo muitas vezes que mais nos convém. Eu digo isso porque muitas vezes eu faço isso, não é? E tento me policiar para que isso não aconteça. Então, eu sou o primeiro a dar mão à palmatória e dizer que isso é fundamental, que a gente tenha esse cuidado, não é? Bom, sobre a liberdade, só para a gente terminar aqui comigo, consiste esse princípio em que a única finalidade justificativa da interferência dos homens, individual e coletivamente, na liberdade de ação de outro, é a autoproteção. Aí ele vai dizer, só pode interferir se for para autoproteção. O único propósito com o qual se legitima o exercício do poder sobre algum membro da comunidade civilizada contra sua vontade é impedir dano a outrem. O próprio bem do indivíduo, seja material, seja moral, não constitui justificação suficiente. O indivíduo não pode legitimamente ser compelido a fazer ou deixar de fazer alguma coisa porque tal seja melhor para ele, porque tal o faça mais feliz, porque, na opinião dos outros, tal seja sábio ou reto. Então, o que o Smith está dizendo aqui de uma forma elegante é dizer, não se meta na vida dos outros. Não é? Você precisaria respeitar a liberdade de escolha dos indivíduos dentro de determinados temas ou assuntos. Ele vai dizer, talvez dentro da sua concepção de mundo, você diga que indivíduos do mesmo sexo não deveriam se relacionar. Não é? Eu diria, olha, é respeitável a sua posição. Entretanto, você não pode usar isso como um argumento para tentar retirar o direito de outro indivíduo ter uma escolha diferente da sua. Então, ao mesmo tempo, o Mill está dizendo, é preciso que se respeite a sua opinião sobre o assunto, mas, ao mesmo tempo, é preciso que se respeite a posição de outra pessoa sobre o mesmo assunto. E é por isso que o Mill coloca como uma questão fundamental a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão. E são liberdades que a gente vive discutindo qual é o limite da liberdade de expressão, qual é o limite da liberdade de pensamento. O que Mill coloca, não é? Nunca podemos ter a certeza de que a opinião que procuramos amordaçar seja falsa. E mesmo que tivéssemos, amordaçá-la seria ainda assim um mal. Mill aqui é um extremista nesse ponto, não é? E eu, só para citar para vocês, Ronald Dworkin, que é um liberal jurista contemporâneo, ele usa o próprio Mill para defender, por exemplo, o direito à pornografia. O pessoal discute absolutamente tudo sobre isso, não é? Mas um dos temas, ele diz, olha, quanto mais informação, por mais estranha que elas pareçam, circularem na sociedade, a sociedade deveria ter condição de absorver esses elementos. Um ponto fundamental aqui, ele nunca citou fake news, ele nunca usou esse termo, aparentemente ele não saberia que a gente ia chegar nesse nível, não é? Mas uma questão fundamental para o Mill, ele vai dizer, circulação de informações são circulação de informações justas, verificáveis, não são informações, ou minto, fake news ou notícias com o intuito de deturpar ou sinalizar para determinado lado, rumo, ou ação, ou escolha, ou etc. Não é? A ideia do Mill é a liberdade de expressão, a liberdade para discussão. Ele nunca colocou que nós deveríamos fazer isso de qualquer forma. Não é? E ele coloca isso por uma questão fundamental, então. A gente tem uma falibilidade, enquanto seres humanos a gente pode errar, então a gente pode revisar as nossas crenças. E uma segunda questão é a opinião verdadeira. Mesmo tais opiniões, se não for frequentemente discutido por inteiro e sem medo, será mantida como um dogma morto e não como uma verdade viva. Então o Mill diz, olha, tem coisas que parecem dadas.
liberdade religiosa, outros valores. Ele diz, ainda assim precisamos discutir, para que ele não se torne um dogma morto. A gente precisa estar sempre atualizando esse tipo de questão, não é? Bom, o que é fundamental aqui, eu sigo, uma outra ideia que o Mill tem é a noção de liberdade de ação. Essa é uma questão também fundamental para todo liberal. Nós precisamos ter liberdade para agir de determinada forma, A ou B, seguindo pura e simplesmente essa premissa. Eu tenho direito a fazer determinadas escolhas. O que é fundamental entender aqui nesse direito a fazer determinadas escolhas, não é que simplesmente você possa, imagine que todos os indivíduos vão escolher a mesma coisa, vão seguir para determinados rumos. O que é fundamental aqui é que não compete ao Estado definir o que você deve ou não deve fazer. E isso é um tema caro para um liberal, não é? Um liberal não pode condicionar suas escolhas. Então, é nesse sentido que você toma com uma certa surpresa toda vez que os indivíduos querem, ou grupos, tentam solapar determinados valores. Por exemplo, determinados grupos tentam restringir determinados direitos. Pense, por exemplo, o direito à liberdade sexual. Toda vez que esse grupo faz esse tipo de requisição, ele está lançando mão do direito à liberdade de expressão. Então, quer dizer, ele é um liberal para fazer a requisição, mas ele não é um liberal para aceitar que o outro tenha direito de fazer uma escolha diferente da que ele acredita que é correta. E eu repito aqui, o Mill diz assim, por mais correto que você esteja, por mais certo que você imagine que você está, você, como um bom liberal, não pode, de nenhuma forma, tentar dizer para as pessoas qual é o rumo correto que ela deveria tomar. Nesse sentido, você simplesmente está dizendo, respeita o direito à liberdade e escolha dos outros indivíduos. Isso é um tema fundamental, porque toda vez que a gente pega temas quentes, não é? Tipo eutanásia, todo mundo vem com o argumento de que, não, mas veja bem, Deus nos concedeu a vida. Mill diria, eu respeito muito a sua opinião, eu acho que você tem todo o direito de ter essa visão sobre o mundo. Mas nós temos um problema aqui, de um ponto de vista liberal, que é muito claro. A sua visão de mundo não é a mesma visão minha de mundo, por exemplo, um ateu que quer realizar a eutanásia. E aí o Mill vai dizer o quê? A gente vai fazer o quê agora? Você tem que me explicar porque a sua visão está correta. Aí o que você vai fazer? Vai apresentar bons argumentos, baseados em Deus ou algum outro elemento não metafísico propriamente, não é? Mas você pode também apresentar bons argumentos. Isso vai dizer, entre A e B, quem está correto. O ponto do Mill é tentar dizer o seguinte, não compete ao Estado definir sobre isso. Porque compete ao Estado garantir que os indivíduos possam ter a capacidade de se realizar enquanto indivíduos. Então, se o Estado conseguir fazer isso, o Estado já estará cumprindo a sua função de uma forma extremamente elegante e eficiente. Então, isso seria, digamos assim, não é, um ponto fundamental. Gilmar, quanto tempo eu tenho? Mais 6 minutos nessa primeira parte. Tá, E depois então, temos a segunda parte. Tá, então eu vou encerrar aqui com algumas conclusões. E eu faço aqui, coloquei 3 conclusões que são conclusões extremamente sucintas, não é? O liberalismo não é um modelo que significa mero individualismo ou egoísmo moral social. Então essa é a primeira coisa, não é? Se você é um liberal, você não é um egoísta, você não acha que só deve pensar em você, etc. E eu citei aqui a própria obra do Adam Smith para tentar dizer, não existe essa ideia de individualismo nesse sentido egoísta, né? Depois a gente pode discutir autointeresse e egoísmo, as distinções sobre o tema. Então, se você é um liberal, você não é necessariamente isso. Um liberal preza pela liberdade dos indivíduos e, em algumas teorias, defende a intervenção do Estado para questões de justiça social. Repito aqui, citei o exemplo do Adam Smith, que fala sobre a necessidade de cuidados com a pobreza, ou seja, com os mais pobres, ter salários dignos, ele usa tem essa preocupação, não é? Ter salários dignos,
E por aí vai. Quer dizer, então um liberal também pode ter preocupações com justiça social. E o terceiro, sociedades modernas são marcadas pelo que o John Rawls chama de fato do pluralismo. Ou seja, não é possível indicar uma concepção específica de bem como um fim a ser alcançado. Isso é uma questão fundamental. Quem estuda teoria política deve conhecer teorias perfeccionistas que, em geral, dizem que existe uma noção de bem comum que nós deveríamos perseguir. Qual é o ponto fundamental para um liberal? Há um certo problema em relação a isso por uma questão muito simples. Como o próprio Rawls coloca, não é? Existe uma pluralidade de concepções de bem que a gente pode seguir ao longo da nossa vida. Nós temos as nossas escolhas morais, religiosas, sociais, históricas. Só que o Rawls coloca isso tudo está no bojo do liberal. A sociedade liberal é uma sociedade extremamente plural. Você querer dizer que uma dessas visões apenas é a correta e agora dizer que todo mundo, no efeito manada, deve seguir, isso é extremamente inconveniente para um liberal. Então, esse seria também uma das consequências do liberalismo. Para resumir, a ideia do que seria, então, eu coloquei aqui como alguns pontos centrais do que seria o liberalismo clássico, e aí a gente pode, depois nas perguntas, trazer para a contemporaneidade para discutir sobre o que significa ser um neoliberal, sobre o que significa ser um liberal igualitarista como Rawls, como Dworkin, como Amartya Sen, etc., não é? Mas fiquem com isso, então. Se você for lá para a gênese do liberalismo, e você estudar Lee Smith, Locke, John Stuart Mill, você vai encontrar teses que são fulcrais para todo liberal. E todas elas, em grande medida, insetam para a ideia do princípio da liberdade, e esse princípio da liberdade vai se manifestar de diferentes formas, seja como liberdade de ação, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, liberdade sexual e outros tipos de direitos que estão manifestos dentro dessa visão. Então, veja, o liberal clássico, ele é um liberal preocupado com essas questões, mas ele também é um liberal fruto do seu tempo. Esse é um ponto que precisa ficar extremamente claro, não é? Ele tem uma visão de mundo que é pautada numa sociedade oitocentista, não é? 1800. Então, esses direitos eles estavam começando a tomar forma naquele período. Então, um certo reforço à liberdade era necessário em detrimento a visões absolutistas. O que acontece no século XX é que essas visões passam a ser ressignificadas, vamos dizer assim, remodeladas, não é? E aí você tem, por exemplo, com John Rawls, Amartya Sen e Dworkin, o modelo do liberal igualitário, que é um liberal preocupado também com justiça social. Se você vai na linha do Milton Friedman, do Nozick, que nem são tão neoliberais assim, você já vai na linha de liberais que entendem que, de um ponto de vista econômico, não é, o liberalismo deveria oferecer teria algumas características, como um Estado menor e maior espaço de manobra para os indivíduos realizarem os seus desejos, do tipo menos impostos, não é? Eu não vou te oferecer SUS, mas também não vou te cobrar nenhuma taxa de nenhum tipo de taxa ou imposto para isso. Então, veja, é sempre uma mão dupla nessa equação, não é? Eu acho que esse seria um ponto fundamental. Eu não sei, Mário, eu acho que eu encerro por aqui, então. Maravilha. Evandro, obrigado pelo zelo em relação ao tempo. Quem está acompanhando a gente vou encerrar essa live agora e logo em seguida já abro outra para a gente discutir, para a gente trocar uma ideia, bater um papo com o professor Evandro. Então, desde já, muito obrigado e a gente se vê logo em seguida, ok? Até daqui a pouco.